Tá ao vivo? Tá ao vivo. Então, oi, gente. Não sei se tem alguém já aqui. Ver como que eu mexo nisso. Ei, Juju. Como é que estamos? Tô aqui vendo essas ferramentas desse negócio. Boa noite. Vê se mais gente entra, esperar um pouquinho. Olá, boa tarde, boa tarde. Espera só um minutinho pra gente começar. E aí, Doug? Bem, tô aqui animado, começando esse novo projeto. Tentei mexer em algumas coisas aqui no Instagram pra, enfim, mudar um pouco pro computador, mas ainda não consegui. Então tô se ajustando ao pouco aqui nesse processo. Bem, começando aos poucos, tentar começar na hora, até porque depois isso vai ficar gravado. Então quem tá aí, fecha os olhos primeiro. Vamos pensar nesse processo primeiro da gente se colocar aqui. Vai ser um momento de estudo, um momento de prática. Mas antes de mais nada, o Yoga convida a gente a se colocar de verdade no que a gente está fazendo. Então, nesse primeiro momento, sente seu corpo. Sente seu corpo tocando esse espaço que você está. Sente a tua respiração. Como que esse corpo internamente está se mexendo, como que você se sente hoje. Sente o corpo, sente a respiração e sente a sua mente. Como que está essa tela mental, como que estão os seus pensamentos, qual a velocidade dos pensamentos, qual é a qualidade desses pensamentos. Então primeiro se coloca nesse corpo, investigando onde que você está, como que você está. Eu vou fazer um cântico, que é uma saudação a Patanjali, uma saudação ao mestre que sistematizou parte desse conhecimento do yoga. Eu gosto de pensar como uma lembrança, um lembrete que vai lá para o nosso campo emocional de o porquê a gente está aqui. É um lembrete do nosso propósito. É um lembrete de voltar internamente para o lugar desse professor, dessa professora interna, dessa intuição. Esse lugar que tem lá de dentro. Então fecha os olhos, se você ainda não fechou, e tenta resgatar o seu propósito. Por que você está aqui olhando esse vídeo, seja agora ao vivo, seja depois, o vídeo gravado? O que te traz aqui? Independente do que seja. E nutre essa conexão com algo que é importante para você. Enquanto eu faço esse cântico, tenta construir essa pausa e essa observação. Yastyatva rupamadyam prabhavati jagataha anikatha anugrahaya prakshina klesharashihi vishama vishataraha anikavaktra subhogi sarvajnana prasutihi bhujaga parikaraha pritaye yasya nityam devo hishaha sarvo vyate sita vimalatanuhu yogado yogayuktaha yogena chittasya padena vacham malan sharirasya cha vaidyakenam
Yopakarotam pravaram muninam Patanjalim pranjaliranatosmi Abaho purushakaram Shankachakra sitharinam Sahasrashirasam swetam Pranamami Patanjalim Sharimate Anantaya Nagarachaya Namo Namaha. Devagarinho a gente abrir os olhos. Então, bem-vindos, bem-vindas, todos que chegaram. Tô aqui nesse desafio, meio ansioso aqui, de tá falando para uma câmera, né, ao vivo. Mas vamos lá, é algo que eu acredito muito, estar falando sobre o Yoga Sutra, tá falando sobre a mente humana e tentando trazer o yoga por essa perspectiva diferente. Então vamos junto nessa jornada, me ajudem, tá bem? Então hoje vai ser mais uma apresentação do que vai ser essa proposta, né? Eu vou apresentar um pouco o Yoga Sutra, apresentar os capítulos do Yoga Sutra, como que ele se enreda aí para guiar a gente dentro da mente humana. Fala, Ti, bem-vindo, amigo. Então como que a gente vai construindo esse caminho aqui para dentro, né? E quais são os textos que eu me embaso. Então primeiro trazendo um pouco a importância disso, né? O yoga, como eu falo bastante, chegou para o Ocidente e acabou virando uma forma de movimentar o corpo. Então o yoga virou mais um reforço dessa nossa tendência de conquistar um corpo perfeito. E a proposta do yoga é mais algo interno, né? Você percebe que quando vem essa ideia de conquistar um corpo perfeito, a gente se perde muito numa performance. Muito em criar uma imagem bonita, né? Você bota Instagram nas redes, você vai ver vários corpos jovens, bonitos, sarados, fazendo essas posturas difíceis. E não algo que vai te levando cada vez mais para o simples, cada vez mais para um contentamento, cada vez mais para um lugar interno, que é a proposta do yoga, né? Isso aconteceu muito porque, bem, tem vários motivos, né? Quem sou eu para estar aqui dando todos, mas eu sinto que vem muito desse lugar de perder as origens, de perder o contexto, sabe? Então a gente começou a tirar muitas coisas do nada, né? Eu brinco que tira meio que do sovaco, assim, um negócio que vem do nada e que se torna uma verdade. Enquanto a gente perde os textos antigos, os textos clássicos de yoga de 1500, 2000, 2500 anos, não para a gente se perder lá nos clássicos, mas para a gente trazer, né, essa estrutura, essa forma de ver antigamente, o contexto que essas coisas faziam sentido, para a gente recontextualizar agora para o nosso momento, né, para os dias de hoje. Então, várias práticas de yoga, por exemplo, Hatha Yoga Pradipika, que é um dos textos centrais da tradição de Hatha Yoga, para quem conhece um pouco mais do yoga, ele está falando de contextos muito específicos, ele já começa o texto clássico falando sobre isso. Então são coisas muito distantes para a gente, no geral para corpos de homens, não que não seja prática para mulheres, totalmente pelo contrário, mas que os textos e aquele contexto de prática tem um direcionamento específico. Então é importante a gente entender esse contexto para recontextualizar. Beleza? Então dando primeiro esse primeiro panorama dessa importância de entender o yoga pela tradição do yoga. Não o yoga pela visão da medicina ou da estrutura mecânica, biomecânica ocidental do corpo. Elas são importantes para contextualizar, ajudar a gente a entender na nossa linguagem, né, assimilar melhor isso, mas é importante a gente entender também pela cosmovisão, né, que costumam falar do yoga. E aí a gente tem o Yoga Sutra de Patanjali, que é esse texto que eu estou me propondo aqui apresentar para vocês. Como eu mostrei, é um texto pequeno, aqui é só o texto cru, sem os comentários, depois eu vou mostrar melhor. Mas ele é bem pequeno e ele foi um compilado de todo o conhecimento anterior que tinha no yoga, né? O yoga vem lá dos Vedas, que são textos de 4.000, 6.000, alguns falam 10.000, enfim, milhares de anos atrás. Só que eles estão meio que soltos ao longo dos Vedas. E Patanjali foi o primeiro, né? Patanjali é
Algumas pessoas acham que foi uma pessoa, outras pessoas acham que foi um título, mas foi essa pessoa que compilou esse conhecimento do yoga dentro de um tratado que é o Yoga Sutra. E esse tratado ele é escrito de uma forma, né, no formato de sutras, que são escritas, né, é uma estrutura literária que traz palavras muito precisas, que enxugam muito conhecimento. Então eu gosto de pensar como se fosse um PowerPoint da época, né? Você tem ali um sutra que cria uma imagem mental, cria uma tela, um sentimento, e você vai puxando várias informações, camada após camada, de conhecimento ali. Então, os sutras eles vão amarrando o conhecimento. A gente vai aos poucos desvendando, deixando que esse conhecimento se manifeste. Isso é uma coisa também que a gente vai levar um tempinho aí para investigar, né? E eu sigo investigando. Mas a gente fala que no yoga o conhecimento ele se manifesta, a gente não conquista ele. Percebe que no nosso conhecimento ocidental a gente cria várias memórias e a partir dessas memórias a gente chega a uma conclusão, a gente chega a uma resposta. No Yoga Sutra, a gente quer criar uma estrutura para observar e deixar as coisas se manifestarem. Então não é um processo de conquista, de novo, né, da resposta. É um processo de deixar as coisas se manifestarem. Exatamente, Papito. Jefferson falou aqui que isso está acontecendo em todos os campos do conhecimento, né? Que os clássicos estão sendo esquecidos e a gente está perdendo os aspectos essenciais, né? Está virando algo muito diluído. Meu professor fala que a gente passou da fase, né, de propagar o yoga para entrar agora na fase de se aprofundar de novo no yoga, voltar lá para as raízes, que é um movimento fundamental, né? Criar estrutura, liga. Então esse Yoga Sutra, ele vai construindo várias paisagens mentais e o formato de sutra, a gente fala também, uma outra tradução, são cordões que vão amarrando conhecimento após conhecimento para você ir sendo conduzido do grosseiro, né, para o sutil, nesse movimento de camadas. Eu aqui estou na Bahia, né, como alguns sabem, e aqui eu tenho ficado muito no mar, me inspirado muito nesse movimento de fluidez da água, né? É como se estivesse flutuando em camadas. Você vai ali sendo conduzido de uma forma sutil para um lugar cada vez mais profundo, né? Para esse lugar interno. É uma imagem bonita também para a gente se inspirar. Então, eu quero falar tudo isso para trazer, primeiro, para a gente ter uma calma nesse processo de investigação do Yoga Sutra. Ele não é algo que a gente vai buscar, eu não vou dar traduções, né, para vocês. A ideia é mais dar inspirações para a gente refletir, se inspirar sobre e ir construindo uma ideia, beleza? Isso é um processo também aos poucos. O que mais que eu queria falar hoje? Ah, sim. E aí os textos que eu me embaso. Peguei aqui uma colinha pra gente também ser rápido. A ideia não é ser um encontro muito grande, é um encontro pontual, dando algumas ideias aqui pra gente refletir e cantar também, vibrar junto. Então eu vou me embasar em 3 textos. Um é a apostila, que eu estudo com meu professor, que está aqui também toda rabiscada já de vários estudos que eu fiz com ele. Tem o Coração do Yoga, que é um livro aí que a apostila não está disponível, né, mas só para trazer com quem eu estudo, que é o Diego Curi, dessa tradição de Krishnamacharya. E tem o livro Coração do Yoga, que é o livro escrito por Desikachar, que é o filho de Krishnamacharya. Então também dessa mesma tradição, que é, de novo, uma forma de ver esse conhecimento. É uma estrutura para olhar esse conhecimento, que vai sendo passado de professor para aluno, de professor para aluno, de professor, contextualiza o conhecimento ali para aquele aluno, para aquela pessoa que está ali. Tá bem? Então eu sigo essa tradição de Krishnamacharya, vou usar esses 2 livros, né, a apostila do meu professor, que eu tenho estudado com ele já há uns 7 anos, e o livro Coração do Yoga, que é um livro lindíssimo de Desikachar, que vai construindo esse conhecimento também aos poucos, de uma forma bem didática. E eu vou trazer um 3º livro, que é o livro do Aranya, mais para dar algumas pontuadas, que ele traz os comentários clássicos de Vyasa, que é o maior comentarista do Yoga Sutra, também é algo antigo, que, como é que eu posso dizer? Que ele é mais delicado, então tem que ir trazendo algumas coisas de forma mais grosseira pra gente entender isso aos poucos. Tá bem? Então vamos lá. Passado essa grande apresentação, que hoje a ideia é mais essa, semana que vem a gente vai entrar específico no primeiro sutra,
eu vou apresentar os 4 capítulos, para a gente começar a sentir um pouco do que isso se trata, afinal, né? Então, o Yoga Sutra tem esses 4 capítulos. O primeiro capítulo é o Samadhi Padaha, então é o caminho do Samadhi, que ele faz uma grande apresentação sobre o processo do Yoga. Desde lá dos primeiros sutras, apresentando a mente humana. Então isso é para mim, bem marcante. Ele começa apresentando a mente. Para você primeiro aprender a observar a sua mente, começar a entender os diferentes lugares que você está, né? Você sai daqui ou você sai daqui, para a gente começar a pensar em traçar esse caminho. Então, se eu saio daqui, o caminho é um, se eu saio daqui, o caminho é outro, se eu saio daqui, o caminho é outro. De onde você está. Então, ele começa a dar nome para isso, para diferentes lugares que você sai, e ele começa a dar indicações para você refletir sobre, né? Vamos refletir sobre a imaginação, sobre as coisas que você está estocando nas memórias, sobre o que te leva a ter uma experiência verdadeira, né? Uma experiência direta. Então, algumas coisas para a gente observar, para você ir criando, aprendendo a linguagem da sua mente. Uma coisa bem importante. Depois ele vai falar sobre o que é a prática de yoga. Depois ele vai falar sobre um atalho nessa prática de yoga, né, que é um movimento de conexão com o todo, que a gente vai conversar ainda mais para frente. Ele fala sobre os obstáculos nesse caminho, para a gente também cuidar. E fala sobre meditações que podem superar esses obstáculos. Para lá no final, isso a gente está no primeiro capítulo ainda, ele falar sobre os estágios de meditação, né, que tem profundidades diferentes, que a gente consegue ir cada vez mais fundo, até chegar no processo de diluição, né, que seria, não sei se é o final dessa jornada, mas, enfim, o processo de libertação de Kaivalya, que a gente fala. Então, esse primeiro capítulo é um capítulo mais subjetivo, mas que ajuda e que para mim é um capítulo central, porque a gente começa a olhar para a subjetividade da prática. O que está acontecendo por dentro aqui? Então eu estou aqui falando com vocês, tem várias coisas acontecendo dentro dessa estrutura. A prática, esse primeiro capítulo, ajuda muito você a investigar por dentro dessa estrutura para começar a criar coisas aqui externas, né? Movimentos externos, para conduzir esses movimentos internos. Que é aqui que a gente quer chegar no fim de tudo, né? Eu posso estar aqui super bonito, fazendo várias coisas, super estéticas, visuais, mas internamente não está bem. Então, o que importa, né? Então, a ideia é criar essa linguagem para você esmiuçar aqui dentro. O segundo capítulo é o Sadhanapada, é o caminho do comprometimento. Aí já é mais pra gente aqui, né? Pro mundo, para você criar uma disciplina, um comprometimento, um foco no que você vai fazer. Ele já traz práticas mais específicas para a gente lidar com as causas de aflições, né, com os kleshas. Fala sobre o ciclo do karma, o ciclo de ação e reação, que muitas vezes a gente cria ações que vão estar amarrando a gente. Também a gente vai explorar isso mais para frente. Como que a gente se prende nos nossos próprios hábitos, né? Depois ele fala sobre o famoso, tem uma relação de Purusha e Prakriti, que é uma coisa acho que não vale muito entrar aqui, mas fala sobre Ashtanga Yoga. Mas isso é só lá no final do segundo capítulo. Ashtanga Yoga é esse famoso caminho óptimo do yoga que hoje é mais conhecido e que acabou virando a parte teórica toda do yoga, né? Infelizmente. Que você vê que isso é só lá no final do segundo capítulo, é uma parte pequena de todo um conhecimento do yoga, né? Que a gente acabou reduzindo muito a coisas práticas, porque o nosso mundo, por um tempo ali, só via a prática, só via essa construção física do corpo, né? Com algumas coisas éticas também, mas que acabaram virando mandamentos, como 10 mandamentos, né? Em vez de inspirações para investigar essa subjetividade e interagir com ela. Porque o segundo capítulo vem depois do primeiro. E isso tem um porquê, né? A gente construir primeiro o primeiro, para depois ir para o segundo. O terceiro capítulo, rapidamente, é o Vibhuti Pada, que é o caminho... Vibhuti são cinzas. Então, e cinzas lá para os hindus, né, são coisas muito puras. Cinzas é o que restou depois das chamas, né, depois da fogueira. Então, depois que a gente criou um grande comprometimento ali, uma grande firmeza,
queimamos as impurezas, ficaram essas cinzas. E é um capítulo interessante até, que ele traz vários poderes ou várias capacidades que surgem a partir dessa prática. E no yoga, né, minha tradição traz que isso são obstáculos para o caminho, né, são coisas para a gente ter cuidado, mas que são possíveis. E que muito dos conhecimentos também surgem a partir desse movimento, né, de grande direcionamento da mente para alguma coisa, para as coisas irem se manifestando. Então fala da astrologia, do conhecimento dos chakras, da força do corpo, uma força interna, várias coisas que vão surgindo a partir dessa grande capacidade de direcionar a mente numa direção. E o quarto e último capítulo, Kaivalya Padaha, que é o caminho da libertação, né? Ele fala um pouco sobre esse processo de libertação, que é um capítulo lindíssimo. Fala sobre, primeiro, como que esse processo pode acontecer, né, por várias formas diferentes. Fala sobre o cultivar, né, muito essa ideia do professor e do yogi como um agricultor que está ali cultivando, vendo os processos, entendendo os contextos. Enfim, é um capítulo bonito, mais distante pra gente, né? Porque eu, pelo menos, me vejo bem distante ainda desse processo de libertação. Mas ele é muito inspirador. Inspirador pra gente cuidar das nossas atitudes, inspirador pra gente cuidar das qualidades das ações, né? Então, ajuda a gente a fechar, né? Tanto a iniciar lá no primeiro capítulo, vendo esse contexto todo do Yoga Sutra. Segundo capítulo, trazendo mais para a prática, construindo um corpo de prática. No terceiro, vendo coisas que a gente pode direcionar esse corpo de prática, né? E trazer algumas inspirações, algumas reflexões. E no último, como que isso interage com o mundo, né? Como que a gente pode ir refinando cada vez mais esse processo. São investigações que vão, como eu disse, cada vez que a gente estuda, a gente vai olhando isso para uma outra perspectiva e cada vez mais fundo. Desikachar brinca que acho que ele estudou 9 vezes o Yoga Sutra com o pai dele, né? E no final eram movimentos cada vez mais devocionais, cada vez mais de entrega desse ego, né? Desse controle das coisas. Então ficando algo cada vez mais simples. Acho que é isso que eu quero trazer. Cada vez mais profundo, cada vez mais interno. Falei a beça. É algo que aqui pra mim é estranho falar olhando pra minha cara, né? Vendo várias pessoas aqui aparecendo. Mas a ideia é ser um encontro curto, mas para trazer essas inspirações no momento da semana. Ei, amigo. Obrigado pelo carinho. Então a ideia é mais trazer essas inspirações assim durante a semana, aproveitar também que tem muitas pessoas que estão distantes, que a gente consegue manter essa conexão. E não só de prática, agora a gente vai fazer um cânticozinho mais para aterrar um pouco a mente, criar esse momento de pausa, mas também de reflexões, de abrir pensamento, de abrir ideias, que eu acho que é importante para a gente tentar aprofundar um pouco nessa jornada do yoga. Tá bem? Então vamos todos fechar os olhos. Cria uma postura de novo alta e observa o eco de tudo isso que eu falei, de toda essa informação que eu vim jogando aqui. Observa o que fica na mente. Tem algumas coisas que elas ficam mais brilhantes, que elas chamam mais atenção, que elas tocaram aí no campo emocional. Simplesmente observa, como se criasse essa paisagem mental dos pensamentos. E aí faz algumas respirações conscientes, observando como que fica a respiração nesse processo. Você inspira, solta o ar. E a cada exalação, pensa em soltar essas imagens. Soltar essas reflexões, essa ruminação interna, né, que a mente muitas vezes fica.
É importante a gente mergulhar fundo no pensamento, mas saber soltar eles também. O que é isso? A gente vai investigando. Então observa. Faz um último ciclo, exalando bem, aproveitando essa exalação. Eu vou fazer o cântico dos primeiros sutras do Yoga Sutra. Eu vou convidar vocês para primeiro observar, de olhos fechados, observar com a escuta. Aprender a escutar de forma receptiva. É comum a gente escutar já querendo combater, né, de forma mais combativa. Então, primeiro exercita essa capacidade de escuta, que com o tempo, com a repetição, os sutras vão ganhando significado. E a gente vai compondo uma paisagem a partir desse canto. Então eu vou cantar alguns sutras, permanece de olhos fechados, investigando essa capacidade de escuta. Atha samadhi padaha atha yoganushasanam yogaha chittavritti nirodhaha tada drashtuhu swarupe avasthanam vrittisarupyam itaratra vritaya panchatayaha klishtaha pramana viparyaya vikalpa nidra smritayaha pratyaksha anumana agamaha pramanani viparyayo mithyagnanam atadrupa pratirtham shabdanyananupati vastu shunyo vikalpaha abhava pratyaya lambana tamovritir nitra anubhuta vishaya asampramoshaha smritihi. E fecha os olhos ou mantém-los fechados e deixa como se o eco do canto também vibrasse aí dentro. Como se a gente pudesse trazer a atenção para perceber esse eco do canto, esse lugar interno, profundo. E vamos juntar as mãos em prece. Relaxa os ombros, relaxa os cotovelos. Só com uma forma de você sentir essas palmas das mãos conectadas. Sentir essas palmas das mãos conectadas perto do seu coração. Como se trouxesse ao mesmo tempo uma sensação de presença para o corpo, você vestiu o seu corpo. E essa presença que te traz para dentro, que te protege. E sente o meio das mãos como se estivesse segurando alguma coisa, uma pequena semente na palma das suas mãos. Sente o calor das suas mãos nutrindo essa semente. E resgata de novo aquela reflexão que a gente teve lá no início da prática, né? O que te traz aqui? O que te traz para escutar sobre yoga? O que te traz para escutar sobre a sua mente, sobre o seu corpo? E nutre essa semente. Como se a gente estivesse nutrindo os pensamentos, nutrindo uma intenção
que no início demanda muito carinho, muito cuidado. Então, obrigado por essa breve prática, essa breve reflexão. 30 minutinhos, certinho. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma nas reflexões, nesse meio da semana. Estou me adaptando ainda com isso, então vamos junto nessa jornada, tá bem? Obrigado quem esteve por aí e até breve.